10 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp, 11 973350038, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, edição em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Já é praxe, já é tradição por aqui, essa nossa conversa falando da segurança pública do Estado, recebendo sempre os nossos amigos policiais militares. Eu apresento as nossas convidadas de hoje, a Coronel PM Cláudia Barbosa Rigon Pereira, nome de guerra Cláudia Rigon. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Obrigada. É uma satisfação estar participando desse programa hoje. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a Major PM Ana Paula Benevenuto. Ela é subcomandante do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que fica na Zona Leste aqui da capital. Tudo bem, Major Ana Benevenuto? Bem-vinda. Olá, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Oi, Coronel. Uma honra dividir com a senhora essa bancada. Estou muito emocionada. Meu Deus. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. E como a nossa audiência já notou, já percebeu, duas policiais femininas hoje com a gente, porque nós vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pelas mulheres dentro da instituição Polícia Militar. E o dia 12 de maio, minha gente, semana que vem, né? Quarta-feira, 12 de maio, será celebrado o Dia do Policial Feminino de São Paulo. Essa data foi instituída por lei, a Lei 11.249 de 2002, homenagem a todas as mulheres que integram a Polícia Paulista, um orgulho que já tem mais de 65 anos de história. Coronel Cláudia, começa então há 65 anos a história da mulher dentro da Polícia Militar Paulista, é isso? Na verdade, foi o início de tudo, mas não necessariamente dentro da Polícia Militar, porque elas integravam a primeira turma, outra turma pioneira, elas integravam a Guarda Civil, né? Existiam duas forças no Estado, a Guarda Civil e a Polícia Militar. E até 1970 ficou dessa forma. Em 1970, a fusão dessas duas instituições, e aí surge a Polícia Militar, como hoje nós conhecemos, e aí elas passaram, então, a pertencer, serem as policiais femininas, né? Elas ingressavam inicialmente na instituição como sargentos, então, até 1979 era dessa forma, e em 1979 houve a primeira turma de soldados. Então, a história ela veio dessa forma, né? Inicialmente uma instituição apartada, quando houve a integração, aí sim, nós dizemos que a Polícia Feminina iniciou nos moldes de hoje, de 1970 para cá. E você chega quando na instituição? Chega como praça, né? Depois passa a oficial, presta concurso, passa a oficial, e hoje está na reserva. Como é que foi essa trajetória, Coronel? Eu ingressei na Polícia Militar em 1987, e como soldado, né? E aí a Polícia Militar é uma instituição, a gente que pertence à Polícia Militar, né, Ana? A gente é suspeita para falar, mas é uma instituição bastante democrática, ela coloca concursos internos, então dá oportunidade para todos nós, assim, ascendermos na carreira. Então, de soldado, eu fiz concurso para cabo, eu me formei cabo, e depois ingressei na escola de sargento. Em 1988, no final do ano, houve, no caso, a grande inovação, que foi a abertura de vagas para cursarmos, as policiais femininas, no caso, cursarmos a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então, eu prestei esse concurso e ingressei, eram 15 vagas, nessa primeira turma que iniciou o CFO em 1989. E me formei aspirante em 1992. E por que foi uma evolução, assim, uma inovação? Porque nós fizemos os cursos, o curso, no caso, juntamente com os homens. Eram salas mistas, coisa que até então não existia. As antigas oficiais, elas prestavam um concurso para se habilitarem a serem
oficiais, mas pertenciam a quadros diferentes. Então, a partir de 1989, com essa primeira turma que eu faço parte, né, iniciou um novo capítulo na história da Polícia Militar e da Polícia Feminina. Agora, Major Ana Benevenuto, vamos falar um pouquinho da sua história, como é que você chega na PM, já chega oficial, né? O que te leva, o que te move, o que te moveu, na verdade, para querer entrar na instituição, se tornar policial militar? Mauro, eu sou de uma cidade que chama Mirassol, interior de São Paulo. Estava eu com 17 anos na sala do colegial, na época, e um aluno oficial, né, um cadete, foi divulgar o vestibular. E bem uniformizado, é um dos uniformes de gala nosso, que é o uniforme social, né? E aí ele falou, meu sonho era morar em São Paulo, tá bom? Como uma caipira, meu sonho era morar em São Paulo. Aí ele descreveu tudo o que fazia e eu imaginei que aquilo era só para homem. Quando ele terminou a palestra, ele amava o que fazia, né? Ele é da minha cidade. Minha mãe conhecia ele, mas eu não conhecia. Ele era policial. Aí, e depois passou no Barro Branco, como aconteceu com a Coronel Cláudia. Eu perguntei no final da palestra, só para homem, né, esse negócio aí? Aí ele falou, não, tem umas vagas para mulher. Mauro, eu só pensei assim, uma vaga é minha, esse negócio aí. E aí fui fazendo, eu não sabia o que é. E aí, 27 anos se passaram. Eu vim para morar em São Paulo. Interessante esse seu relato. Eu queria saber da Major, da Coronel Cláudia, se também você teve essa impressão de que a Polícia Militar era esse negócio aí é só para homem, do jeito que a Major falou. Nossa! Então, no meu caso, eu já tinha um conhecimento por pertencer à Polícia Militar, e meu pai também. Meu pai era bombeiro, então já tinha algum conhecimento, né, da instituição. Mas foi realmente uma grande surpresa quando eu houve essa divulgação institucional de que abririam 15 vagas para mulheres, porque você imagina, mais de 30 anos, né? Era realmente algo inovador. Uhum. E assim, um grande desafio, como a Ana falou, a gente vai assim, abrindo as portas, né? Porque a evolução, ela precisa acontecer, né? Eu entendo que a questão de capacitação profissional, ela independe do sexo, se é homem ou se é mulher. A oportunidade, como eu disse, ela é aberta para quem quiser, não é verdade? Mas até hoje, assim, é considerado uma profissão mais masculina, vamos dizer assim, até não é? Então, tanto é que antes eram definidas vagas para mulheres, durante muitos anos. Tinha X vagas para homens e bem menos X vaga para as mulheres. E quando isso acabou, ainda se manteve essa diferença de procura pela profissão, né? Isso acho que é normal, né? Então, assim, é uma profissão como outra qualquer, mas ela tem esse lado aí, né? Esse aspecto, assim, de ser vista como algo mais bruto, mais para homem, mas é só para quem não conhece, né, Ana? Major Ana Benevenuto, o que é que foi que despertou aquela paixão? Porque é assim, quando a gente olha e decide ali na hora, essa vai ser a minha profissão, algo pegou forte ali. O que foi naquele momento, depois daquela palestra, depois daquela apresentação, que te deu a certeza que o seu caminho era a Polícia Militar de São Paulo? Mauro, eu sou muito sonhadora, sabe? Eu agradeço a minha mãe por sempre ter acreditado naquela menina que eu sempre sonhei com o mundo, sonhava em fazer grandes feitos. E aí, quando você vai vendo, sabe na fila do concurso, que ali tem pessoas que você descobre que é o sonho da vida delas, tem pessoas que são filhos de oficiais, filhos de policiais. Eu fui vendo gente, olha a grandeza disso tudo. E quando você entra e você vai tomando conta do que mesmo naquela... Eu tinha 17 anos, então eu saía desarmada, Mauro, para as primeiras operações, você tem ideia? Porque eu só pude usar arma quando eu fiz aniversário no meio do ano, eu já estava no primeiro CFO há 6 meses. Então, tinha aqui 2 alunos do meu lado armados e eu no meio só de tonfa, né, que a gente fala. Então, assim, hoje eu olho para trás e só agradeço.
Então, é a grandeza da Polícia Militar, Mauro. A Polícia Militar, ela é fantástica. É a grandeza da Polícia Militar. Bom, hoje você está no 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Itaquera, é a zona leste aqui da capital, mas 27 anos é um chão danado, né? O que você já fez? Por onde você já andou? Quando eu me formei em 1997, eu trabalhei no ABC, que é São Bernardo do Campo, inclusive a Coronel Cláudia comandou o CPA, mas eu não estava lá como subordinada dela nessa época. Depois eu trabalhei no Litoral Sul, que é Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Aí vim para São Paulo. Trabalhei com formação de policiais na Escola de Soldados Pirituba. Trabalhei na diretoria de logística. Trabalhei no Comando Geral, no Centro de Comunicação. Trabalhei na diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos com o PROERD. Eu sou proerdiana. Não sei se já ouviu esse termo. Sim, eu fiquei é o programa de prevenção às drogas realizado nas escolas. E aí, a minha promoção foi o ano passado, em 2020, e vai fazer um ano agora em junho. Esse mês de maio faço um ano de major, e 1º de junho, um ano aqui na Zona Leste, de 39. Coronel Cláudia, bom, vamos falar um pouquinho de números. Quantas mulheres hoje trabalham na Polícia Militar de São Paulo? Essa proporcionalidade em relação aos homens, ela é equivalente tanto entre as oficiais quanto entre praças? O número ele é computado de forma geral, não é? Mas por média desses 10% mesmo, geral, né? Eu falo geral, eu não vou saber te dizer assim exatamente a separação de praças e oficiais, né? 10%. Bom, enfim, já foi menor, né? A presença da mulher, enfim. Mas está estacionado nesse patamar já tem um bom tempo. O que acontece? A profissão não chama a atenção das mulheres? Há uma dificuldade em entrar? Como é que você avalia isso? Eu entendo que é justamente a questão da profissão em si, né? E realmente é uma profissão que você vê, o instrumento nosso de trabalho é uma arma, então isso assusta muito as pessoas, né? Sim. E a mulher, normalmente, ela tem essa questão da família, dos filhos, e assim, eu tenho 3 filhos, eu sei a dificuldade que é você não ter horário, você tem horário para sair, não tem horário para chegar, então você tem que ter toda essa administração junto à família para poder atender, né, os 2 aspectos, profissional e pessoal. Então, assim, é algo que é um complicador, assim, para a mulher, né? A gente, como eu disse, a gente não quer ser discriminar, mulher não tem condições, não é isso em absoluto, mas é um complicador. Então, eu entendo que esse tipo de dificuldades da profissão acaba sendo, assim, uma excludente de opção para as mulheres. Ao contrário, assim, outras profissões que a gente vê, como professora, como uma atividade administrativa, né? Mas, assim, como eu digo, né, às vezes tem mulheres que se assustam, mas também tem homens que também não se veem como policiais. Então, a gente coloca a diferença porque é objetivamente verificada em números, mas não que a mulher não teria condições ou vice-versa, né? É realmente uma questão, eu acho que de opção diante de você se organizar pessoal e profissionalmente. Ana Paula, Major Ana Paula, a Coronel Cláudia falou de outros militares na família, não é isso? Então, você já tinha ali uma proximidade. Era o seu caso também? Não, né? Porque para você foi toda uma surpresa aquela palestra e você se apaixonou, como você contou aqui. Então, era tudo muito mesmo novidade, né? Tudo. O meu pai confessou anos depois. Hoje eu sou divorciada, mas eu fiquei casada há 15 anos e, assim, confesso, não foi muito tempo antes, né, de eu terminar meu casamento, meu pai confessou para o meu ex-marido que se ele soubesse que eu não ia voltar para casa chorando, ele não tinha deixado. Porque, assim, não tenho parente. Hoje eu tenho um primo que é soldado, né, lá no interior. Mas não tinha ninguém, nada, não sabia nada. Eu não sabia o que... Eu sabia que era cabo, porque a minha cidade era muito pequena, hoje cresceu. Minha cidade cresceu muito. Mirassol é sede de um batalhão da PM hoje, que um dia eu vou comandar, inclusive, como tenente-coronel.
E aí, era tudo novo, foi muito novo. Mas a minha educação foi bem rígida, né? Então, sabe organizar? Porque você sabe que tem que arrumar a cama, o armário arrumado, o horário, roupa. Sabe essas regras? É. Eu já cresci com regras, entende? Cuidava da casa, essas coisas, né? Como é que é o processo de seleção hoje da policial mulher? Quais são os requisitos, Major? A única diferença, o processo seletivo ele é único, tudo bem? Não tem mais aquela distinção, como a Coronel Cláudia disse, em relação a vagas de homens e mulheres. Quais são as diferenças para a mulher? A altura, e sabe na prova do TAF, que é o teste de aptidão física, existe uma tabela para mulheres e uma tabela para homens por conta da fisiologia. Essa é a diferença. Do restante é um processo seletivo. Igual. A altura exigida já foi maior e isso era um limitador, né? Porque, claro, em razão das mulheres terem estatura mais baixa do que os homens, acho que era 1,60 ou 1,65, e é difícil... 1,60. É difícil para muitas mulheres, é difícil encontrar mulheres nessa altura, geralmente são mais baixas, né? Então, isso já era um complicador, limitava ainda mais, muitas com certeza queriam se candidatar para PM e não podiam, porque não tinham altura para isso, né? Mas ainda, quando a gente fala da mulher, eu acredito, eu não acompanhei, a Coronel Cláudia foi diretora de pessoal, ela foi a chefe do RH do estado todo, mas, salvo engano, essa altura diminuiu porque fizeram uma média, não foi isso? Algum estudo em relação aos últimos censos, sei lá, as últimas... um levantamento de dados, né? E aí viram que a altura da mulher, numa média geral, acho que tinha diminuído, algo assim, mas mesmo assim, viu? Sempre tem bastante mulher. Foi bem concorrida a nossa época lá de concurso, muita mulher. É verdade, Major Benevenuto, Ana Paula Benevenuto. Ou é folclore? Em determinadas situações, gente que estava ali no limite da altura, tanto mulheres quanto homens, na hora de ir lá para o teste de aptidão, na hora de fazer o exame, as pessoas iam cedo, acordavam, iam deitadas no caminho para poder manter aquela altura, porque quando a gente acorda, a gente está maior, né? Depois o peso vai jogando a gente para baixo. Existem essas histórias, e que muita gente ia deitada para poder ter altura ali na hora e tentar passar no teste. É isso mesmo? Eu não duvido, Não, a Cláudia tá dizendo, é verdade, Cláudia? É verdade. Então conta pra gente. E assim, não, e é mesmo, né? As pessoas, e às vezes elas faziam algum treinamento também para tentar crescer mais um pouquinho. E assim, muitos recursos judiciais também, né, aconteciam por conta de 1 centímetro, 2. Mas assim, são regras de concurso. Isso daí, e o concurso ele é igual para todos, não tem como a gente ficar abrindo exceção, né? Mas e também uma coisa interessante, Mauro, existe. Eu agora não me recordo, eu acho que na Força Aérea existe também um limitador para mais, porque na PM não existe, a PM só é a altura mínima. Por quê? Existia policiais, eu não sei se a Ana já conheceu, policiais altos, que eles não cabem direito, dependendo da viatura. Então, isso foi numa época, foi discutido também se não seria interessante colocar um limitador máximo, porque da mesma forma como houve uma redução da altura, tem gerações que são altas, né? Tem gerações que são, assim, bem desenvolvidas em relação à altura. Mas isso não avançou, não foi para frente, né? Mas, assim, para dizer o seguinte, existe alguma motivação. Não é à toa que você limita alguma característica ou não, né? Justamente para você padronizar, né? E ter condições de oferecer o melhor serviço possível para a sociedade. Né? Sim. 12:21, você está no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também pelas redes sociais. Edição do Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje estamos conhecendo o trabalho dos policiais femininos dentro da corporação, dentro da PM paulista, com a gente a Major Ana Paula Benevenuto e a Coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira. Seguindo aqui com a nossa conversa, Major Ana Paula,
Bom, você fez uma dissertação de mestrado sobre a primeira turma de mulheres no curso de formação de oficiais da Academia do Barro Branco, e a Coronel Cláudia era uma das integrantes dessa turma. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho de dissertação. Vou chorar. Chore. Mauro, olha, é assim, para escolher o tema, né, a gente é aberto a escolher o tema do nosso mestrado, tudo bem? Alguns comandantes sugerem para os seus capitães, mas, no meu caso, uma das minhas chefes, que é a Coronel Ana Rita, ela também era dessa turma, ela era tenente-coronel. Por que eu escolhi esse tema? Eu estava com 24 anos de serviço para 25 anos. Eu fiquei pensando na minha carreira, na minha vida, e pensei, alguém abriu esse caminho, sabe? Eu fiquei pensando, o sucesso que eu tive, assim, já eram tempos difíceis quando eu fui para o Barro Branco, porque ainda era uma adaptação da mulher ali, naquele momento de formação, mas já era muito mais fácil. E aí eu fiquei pensando como isso começou. E conversei com a Coronel Ana se ela achava conveniente eu fazer um registro histórico, porque como a Coronel Cláudia disse, eu fiz em 2017 o pré-projeto, porque o meu mestrado foi em 2018. Mauro, hoje a mulher está tão integrada na polícia que ninguém mais quer falar sobre isso. Então eu pensei, é meu momento de aproveitar para as gerações futuras que, se elas têm hoje, elas usam calça, elas usam cinturão preto, elas têm livre acesso a qualquer função, alguém começou. E quem começou, a gente teve outras mulheres que foram oficiais, tudo bem, como a Coronel pontuou, mas elas tinham um outro tipo de atividade. Quem fez, quem abriu o caminho para que, por exemplo, hoje, eu como major, eu cheguei aqui no 39, major recruta, que a gente fala, coordenador operacional, indo para a rua, acompanhando a operação. Quem abriu isso na área operacional, nos cargos de liderança? A primeira turma, as chamadas pioneiras. Então, eu quis registrar isso para a posteridade, porque daqui a 20, 30 anos, ninguém mais vai falar sobre isso. E aí, pelo menos lá no meu trabalho, tem um preâmbulo de toda a história da mulher na Polícia Militar, tá? Eu fiz um capítulo sobre isso, até a chegada dessa aí, porque foi, Mauro, ouvintes, foi inovador em 1988, no ano da Constituição mais democrática que já existiu nesse país, colocar a mulher na mesma sala de aula e permitir que ela se formasse. Minha espada está aqui na minha frente, Mauro, que ela pudesse receber a espada, ainda mais a Coronel, que foi a 01. Eu sou grata à senhora e toda a sua turma, porque se eu falar, eu sempre me emociono. Porque... E você está falando de 1988, que é o ano da Constituição, e a gente... Vamos falar de São Paulo, que estamos em São Paulo, e a Constituição Paulista, que acompanhou a Federal, a nossa Constituição de 88, foi só em 89, né? Sim. Você imagina... Nossa, desculpa que eu sou... Minha mãe é japonesa, meu pai é italiano, então você já viu. É assim, olha, você imagina... Eu entrevistei na época da minha dissertação o comandante-geral da época, o secretário de segurança da época. Mauro, foi assim um passo que uns acharam que era uma loucura colocar a mulher dentro da Academia do Barro Branco na mesma sala de aula. 15 no meio de quantos? Acho que uns quase 200, 800, coronel? Né? Não, quase 800, Ana. Juntando CP e CFO, eram quase 800. 15 mulheres no meio de 800 homens, Mauro. Gente, como não dizer que essa turma de mulheres abriu um campo para todas as demais oficiais, né, que foram declaradas aspirante oficial. Porque os outros cursos eram cursos... Teve 3 cursos, salvo engano, 3 ou 4, antes dessa turma. A mulher que chegou ao posto de oficial... ela não tem esse ritual da escola de oficiais, de aspirante, entende, Mauro? Foi tudo inovador, muito inovador, muito.
E como eu era da diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, dentro da área de direitos humanos, quando você fala de dignidade, eu imagino que deve ter sido muito difícil, mas aqueles comandantes foram corajosos na época de levar adiante uma postura de dar à mulher condição de dignidade de conquistar o cargo de liderança. O cargo de comandante-geral, sendo uma mulher em São Paulo, na minha opinião, está próximo. Não é coisa para daqui 10 anos, é menos. Quando teremos, Coronel Cláudia, uma mulher no Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo? Que boa pergunta. Eu não duvido que isso vai acontecer, mas o cargo de comandante-geral, ele é, no caso, um cargo, a gente estava conversando antes, né? É uma indicação do governador. Então, existe todo um aspecto também político que envolve, gostemos ou não, né? Então, tem toda essa situação que envolve. Mas eu não duvido, não, isso daí, porque cada vez mais eu verifico, eu encontro com amigos da época da nossa formação e nós nos assustamos com a evolução que ocorreu. Então, é um processo natural, eu entendo, né? Daqui a pouco não vai ser mais, né, novidade uma mulher ser comandante-geral, né? Sim. Como ainda, talvez seja ainda, né? Puxa, vai ser a primeira, né? Quando vai acontecer, aí... Eu espero que breve também. A Ana apostou menos de 10 anos, né? Vamos lá, vamos referendar essa conta aí da Ana. Eu creio. Agora, há mulheres, Major, em todos os setores da PM Paulista, ou tem algum cantinho que a mulher ainda não está presente? Todos. 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 Graças a Deus. Em todas as áreas temos mulheres. Não tem como não fazer essa pergunta, Major? Diga. Como é que tem sido lidar com o preconceito desde o início? É claro que há, sempre há. Como é que é lidar com o preconceito? Nossa, Mauro, no meu caso, tipo assim, olha, lá no meu tempo de formação, né? O que eu vou falar? Eu posso falar de mim, não é isso? Então, sabe quando eu observava e falava o quê? É para correr? Vou correr. É para marchar? Fuzil, né? Aquilo é pesado. A mulher tem o seio, tem coisas que realmente são mais... Não é uma questão de... O que eu posso dizer? Tudo se adapta. Então, eu não tive dificuldades nesse ponto. Digo para você, na formação, eu não tive dificuldades em relação a nosso preconceito, porque eu sou a 6ª turma já. Eu não... A academia já estava muito mais acostumada a ter mulheres. Então, a gente já usava calça, não era só a saia, sabe? Lá na época da formação. Confesso que, como eu disse aqui, como foi a minha entrada, eu assustei quando falaram que uma mulher podia fazer tudo aquilo que ele estava dizendo, como eram as aulas, né? Mauro, a gente fez a mesma... coloca você na mesma sala de aula, aí vem o instrutor e tem... Eu não tive. No caso, acho que da Coronel Cláudia foi diferente. Por ser a primeira turma, aí a questão do preconceito era outro olhar, não era, Coronel? Sim, era assim. Nós tínhamos 2 grupos, assim, muito nítidos, né? Aqueles que aceitavam e aqueles que não aceitavam. Mas o que acontece? Tudo com o passar do tempo acaba, como a Ana falou, vai se adaptando, né? Então, assim, o que a gente conseguiu provar com o passar do tempo é que o nosso objetivo, eu e das minhas colegas de turma, era o mesmo que o dos homens. Nós queríamos nos formar oficiais, né? Mas, assim, situações... Hoje a gente fala bullying, todo mundo sabe do que se trata, mas acontecia muito, né? Não tinha esse nome, mas era, assim, algo bem, assim, realmente para nos separar, né? Então, isso, o lugar de mulher... Aquele bem clássico, né? Para começar, que lugar de mulher era na cozinha. Então, mas assim, como a gente estava ali por uma conquista, e não foi uma conquista fácil, então, assim, e a gente tem também uma avaliação psicológica, Mauro, que existe um perfil. Então, né, Ana, nós temos questões de controle emocional, assim, tudo isso avaliado,
nós temos condições de enfrentar esse tipo de situação, até porque, depois de formados, quem chama a polícia não é para uma festa, não é nada para coisa boa, é sempre para alguma dificuldade. Então, ali já foi um teste para nós. E isso realmente acabou, de alguma forma, colaborando na nossa formação, né, de resiliência principalmente, né, a gente realmente aguentar as dificuldades e seguir adiante, né. De 15, olha só, de 15 que nós entramos, nós nos formamos em 11. 4 já desistiram logo no começo. Então, essas 11 que prosseguiram, né, aí nós prosseguimos até o final, né. Então, mas realmente era triste entender, mas, como eu disse, sempre tinha um grupo que era diferente e que apoiava essa situação, que criticava, que condenava certo tipo de comportamento, certo tipo de discriminação que acontecia, mas fazia parte, né? A gente não podia esperar outra coisa da época, né? Pode concluir, Major. Queria concluir? Eu quero. Eu tive uma memória agora, quando a coronel foi falando, então, quando eu cheguei, né, no Barro Branco, então, no meu caso, eu fui direto, né, passei o concurso, vim lá, vamos supor, lá da minha casa, eu fui direto para uma academia militar, tudo bem? No meu pelotão, que é o primeiro grupo, né, a sala de aula, tinha, acho que uns 10 ou 12 que já eram policiais. Tinha uma mulher que já era policial, que é a Selma, e os outros demais, eles ajudaram demais a gente nessa adaptação, sabe, nessa vida em relação a adaptar para uma vida militar. Eu digo assim, ensinar a engraxar a bota, não sabia nada, né, como fazer vinco na farda. Então, assim, quando a gente fala de... Você sentia, como a coronel disse, tem gente que não gostava, vamos supor, de ver que a mulher estava, como fala, fazendo a mesma coisa que eles, mas não nesse primeiro grupo de onde eu participei. Os comandantes que eu tive, sabe, o tenente, ele é o responsável por um pelotão. Meu Deus, Coronel Lago, Coronel Luiz Carlos, Coronel Carlos Jorge, hoje todos os coronéis foram os meus tenentes. Nossa, eu sou muito grata a eles. Eu sempre fui respeitada, Mauro. Faltando 26 minutos para 1, a gente precisa ir para um intervalo. Agora você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje estamos conhecendo o trabalho das nossas policiais femininas dentro da instituição, dentro da PM. 30 segundinhos, a gente está de volta com a sequência dessa nossa conversa. Até já. Problema aqui com a sequência do nosso intervalo. Enquanto isso, enquanto a gente ajeita aqui o problema técnico, eu vou dar a seguinte mensagem para você que nos acompanha. Mensagem do governo do estado de São Paulo, o seguinte, minha gente, as aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança para os alunos. Comparecer não é obrigatório, quem prefere ou quem preferir pode continuar estudando em casa. Tem uma forma bacana para isso, pelo centro de mídias, né? Dá para estudar pelo centro de mídias. E para quem quiser, para quem quer, quem precisa, pode vir. Também toda a merenda preparada com carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou a merenda no estado de São Paulo para ajudar aqueles que mais precisam. Esperamos vocês. Use máscara, mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. Vamos tentar aqui o nosso intervalo agora e a gente volta em 30 segundos para a sequência aqui do programa Gente que Fala. Até já. Também não, então, olha, vamos seguir aqui. Olha, a nossa conversa... Agora sim, vamos lá. Tem um componente fundamental. O Instituto de Pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Ordis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Ordis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido, com mais
Faltando 24 minutos para 13h, 23 minutos agora para 13h, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas do Estado de São Paulo. Nossas amigas policiais militares nessa conversa com a gente hoje, Coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira e também a Major Ana Paula Benevenuto, falando sobre o trabalho da policial feminina dentro da instituição, dentro da Polícia Militar Paulista. Coronel, como eram as fardas no início? Hoje a gente sabe que as coisas estão melhores, né, para a policial feminina, tudo muito mais adaptado, né, para a situação, mas no começo era barra pesada, né? Usavam fardas masculinas, tinham que se adaptar, tinham que... como era, enfim. No começo de tudo mesmo, a polícia feminina, ela usava só saia. E isso daí foi, assim, uma conquista realmente muito importante, até por conta da profissão. E era a saia, meia fina, meia de seda e sapato com um saltinho. Então, isso foi herdado da época inicial da polícia feminina, que lidava mais, assim, com idosos, com crianças, uma parte mais assistencial. Só que a atividade da academia ela era muito dinâmica e a gente não tinha como manter desta forma, por condições óbvias, né? Então, isso foi numa evolução, mas a minha turma não chegou a pegar isso daí, não. Eu vi, não faz muito tempo que eu fui na academia, numa formatura, e eu vi as alunas com a farda de gala, de calça, de coturno, para poder marchar. E foi, assim, uma alegria muito grande, porque realmente eu senti na pele essa dificuldade. Só para você ter uma ideia, a gente fazia o desfile de 7 de setembro, e assim, existiam algumas funções ali distribuídas para os alunos, de acordo, eu falei, né, a questão intelectual, ela sempre foi muito valorizada na instituição. Então, dependendo da nota que você tinha no final do ano, na formatura, você adquiria alguma função dentro ali da academia, dentro desses dispositivos de desfile. E no meu caso, eu tinha uma função que eu carregava o mosquetão. Né? O mosquetão é uma arma bem longa, pesada, e isso, no desfile de 7 de setembro, eu fui a primeira que desfilei, e a gente, na época, olha só para você ver como eu tô antiga, né? A gente vê, né, como o tempo passa. Foi na Avenida Tiradentes. O desfile de 7 de setembro era lá. E eu de saia, de meia fina, de sapato, de salto e um mosquetão. Eu não sou alta, eu tenho 1,62 m. Então, era, assim, até uma coisa estranha de se ver. E eu me recordo que ali na avenida tinha ela não era, assim, totalmente plana, tinha algumas deformidades ali no asfalto. E uma vez, quase que eu fui para o chão, quase que eu fui para o chão. Então, assim, foi, acho que um anjo da guarda que me segurou ali, porque era uma grande dificuldade. Eu tinha que equilibrar o mosquetão e equilibrar o sapato dentro da meia fina e mais a saia, né? Mas, assim, são coisas, né, como a gente falou, o pessoal antigo nem faz ideia, porque as coisas elas foram modernizando ainda bem, graças à coragem de muitos comandantes nossos que realmente enfrentaram algumas resistências, e hoje em dia, né, as coisas elas estão bem mais fáceis, né? Mas são histórias que até a gente fica, hoje a gente lembra, até interessante de contar, né? Porque parece que, na verdade, foi século passado mesmo, né? Mas não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim, mas olha como que mudou, né? Ainda bem. Major Ana Benevenuto, e no seu caso, a adaptação à farda, como é que foi no início, como é que é hoje em dia, 27 anos depois? Mauro, a coronel compartilhando, nossa, eu tive sapato meu que voou, tá bom? No desfile, dentro do barro branco. Porque imagina a meia fina, aquela meia calça, meia de seda. Gente, às vezes voar, porque a gente quer levantar a perna também, vamos assim dizer. Porque você sabe, né? O que destaca no desfile é levantar a perna. A marcha, e os né? homens são mais altos para levantar a perna, enfim. Tive, acho que 1 ou 2 vezes o sapato voou. Ó, para você ver hoje como as coisas, como a coronel disse, é naturalmente da evolução da própria instituição. Então, a gente pegava nem sempre as fardas, como eu posso dizer,
A mulher tem as coxas grossas, né, geralmente, então a gente pegava a farda mais larga, sabe? Não podia ficar agarrada a calça, entende? Porque tem que marchar, sabe assim? Não dá para levantar a perna com a calça agarrada. Então, aí ajusta na cintura. Hoje, se você vê uma curiosidade, na nossa intendência, que é quem cuida do fardamento, a gente tem até oficial que foi estudar sobre moda. Porque hoje, quando a gente recebe o uniforme, ele é diferente o corte, como é no corte e costura, tá? Então, tudo isso, a Polícia Militar, ela também foi se adaptando, sabe, ao longo dos anos, né? É muito melhor hoje, sabe? Coisas que, como as gerações anteriores não imaginam. Quantas vezes, vamos supor, eu fui da diretoria de logística, então, apesar de recente, mas eu me lembrei de uma vez que fui chamada, quando era tenente, para fazer alguma prova, eu não lembro o material especificamente, para testar. Porque foi assim, foi evoluindo, né? Ô, Mauro, e tem uma situação bem interessante. A mulher, ela não usava a arma portando. As primeiras policiais, elas usavam a arma na bolsa, olha só. E quando teve o policiamento feminino com viaturas, elas colocavam a arma no porta-luvas da viatura. Então, quando a minha turma fez o Barro Branco e a gente recebia o fardamento igual dos alunos, né, um cinturão para colocar a arma, e aí isso foi levado, no caso, para a atividade fim, quando nós nos formamos aspirantes, né? Então, assim, porque você imagina a situação, tudo bem que existia uma grande diferença em relação às atribuições de atendimento de ocorrência na época, ainda existia, quando nós nos formamos. Mas a sociedade, ela passa uma viatura, ela não quer saber se é mulher ou se é homem. E aí uma arma dentro de um porta-luvas era um risco muito grande. Então isso também foi uma conquista difícil, porque as policiais, as comandantes femininas na época, elas tinham muita resistência. E assim, né, não tô criticando, eu só estou reportando. Então houve muitas barreiras nesse sentido também, em relação à arma. Sim. Ana Paula, Major, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu faço sempre para todos os policiais que por aqui passam nessa conversa com a gente às sextas-feiras, policiais de comandamento, e é a primeira vez que eu vou fazer essa pergunta para uma policial feminina, e estou bastante curioso com a resposta. No dia a dia de vocês, na hora da preleção, na hora daquela conversa com o pessoal que vai para as ruas, que vai a campo, enfim, com a tropa, tem aquelas palavras para levantar o moral, tudo aquilo que é importante para iniciar o dia, para iniciar o trabalho. Eu sempre pergunto para os policiais de comandamento o que se diz no dia a dia nesse sentido, mas eu sempre tenho aqui as respostas masculinas. O que a mulher na posição de comandamento diz nesse momento da preleção? Nossa, que delícia essa pergunta. Olha, meu querido, agora nessa função, sabe, você vê, major, no efetivo de hoje da Polícia de São Paulo, são 498 majores para 90 mil policiais aí. Então, é realmente o topo da pirâmide, vamos assim dizer. Quando eu cheguei aqui em Itaquera, no 39, na função de Cordop, que era uma função para prelecionar a tropa, a primeira coisa que eu fiz, era agradecer tudo que eles já tinham feito onde eles trabalhavam aqui. Era a primeira coisa. Eu falava assim, estou chegando agora, né? Então eu agradeço a vocês tudo que já fizeram por esse batalhão. E aí, em cada preleção, eu acredito que o comandante tem que falar como ele gosta do trabalho. Como é que ele gosta que o trabalho seja feito? E aí eu contava um pouco da minha trajetória, Mauro, assim, eu fiquei 15 anos fora do operacional, vamos assim dizer, entende? Então, essa minha retomada, que eu sou muito grata a esse batalhão, porque essa retomada na área operacional, na função de coordenador, ele me devolveu, sabe o meu tempo de tenente? Que aí era comando de tropa? Que, aliás, eu não fui para o batalhão feminino na época, eu fui trabalhar em São Bernardo num batalhão masculino, então, o que eu não tive no Barro Branco, quando eu cheguei em São Bernardo para trabalhar como aspirante, a minha recepção foi, vem fazer o que aqui? Aí eu sou bem humorada, né? Aí eu falei, vim trabalhar. Aí,
por que você veio para um batalhão masculino? Aí eu falei assim, eu prestei um concurso. Aí tinha uma vaga agora no final, e essa vaga era para um batalhão. Porque na época foi um batalhão masculino, já foi inovador também, meu início da carreira. Eu agradeço os meus policiais pelo que fazem, e eu gosto de falar para eles como é que eu gosto que o trabalho seja feito, sabe? Assim, é isso que eu falo. Coronel Cláudia, tem uma página na rede social, no Facebook, uma página exclusiva da Polícia Feminina do Estado de São Paulo, e lá tem uma postagem de uma criança uniformizada e fardada, né? E com o título "Nem toda menina quer ser bailarina". Mas a PM está aberta para as bailarinas que querem ser policiais, né? Sim, eu fiz balé clássico 6 anos no Teatro Municipal, Mauro. Então, realmente, é isso mesmo. A Ana Rita também, a que foi chefe da Ana Paula, que ela comentou, Coronel Ana Rita também estudou balé. Então, é bem isso mesmo. Assim, é uma instituição muito democrática, tá aberto para quem se interessar. E é uma carreira maravilhosa maravilhosa mesmo. Dá para cravar, Cláudia, Coronel, dá para cravar quem foi a primeira mulher da PM paulista, o nome dela, ou não? É porque era uma turma que chegou, então, até para não privilegiar, né? Então, esse aqui é o primeiro grupo, essa é a primeira turma. Então, nós temos na história a Coronel Hilda Macedo, ela é a primeira, né? Quando se fala de história da polícia feminina, e nós precisamos referenciar realmente, como a Ana falou, né? Quem nos antecedeu. Então, foi um início, foi um primeiro passo. Então, a Coronel Hilda Macedo, ela é até homenageada, ela tem um batalhão com o nome dela, né? Então, eu entendo que seja ela realmente essa pioneira. Olha, perguntas da nossa audiência, que chegam aqui pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Elogios, meninas, se assim eu puder chamá-las, elogios nas redes aqui ao trabalho de vocês. Séfora Pereira participando, Josué Filemon, Paulo César, Adriana Lopes, Silvia Baceto. Muitos elogios aqui para vocês da nossa audiência. Tem uma pergunta aqui da Daniela Neves, que vem pelo Instagram. Major, como é que a PM lida com a questão do assédio às policiais mulheres? Quando esse tipo de crime ocorre dentro da própria polícia, a quem uma policial feminina pode e deve recorrer dentro da instituição? Pergunta da Daniela Neves. Vamos lá. Obrigada pela pergunta. O assédio é um crime, não é isso? Então, eu sei que nas mídias, recentemente, teve um caso que veio à tona, sabe? A policial tem que denunciar. Então, quais são os meios, né, de denúncia que uma policial pode ter se ela sofrer assédio? Se ela não se sente segura dentro da sua unidade para denunciar um assédio, vamos supor, se é algo que ela não sente confiança no seu próprio batalhão, ela pode denunciar para a corregedoria, pode denunciar no Disque Denúncia, sabe assim? Encontra respaldo, Major, porque aqui do lado de fora, né, a mulher tem a delegacia especializada, a Delegacia da Mulher foi criada justamente porque as mulheres eram atendidas por homens e eram desacreditadas, né? Dentro da instituição, o risco das mulheres serem desacreditadas, você destacou, você deve estar se referindo ao caso da soldado Jéssica Nascimento, aí, que veio à tona nos últimos dias, né? Teve uma repercussão. Essa questão da mulher ser desacreditada, esse passo a mais que a mulher PM tem que dar dentro da instituição para poder ser respeitada. Então, Mauro, por exemplo, quando você faz essa pergunta, automaticamente, como eu tenho 27 anos de serviço, eu lembro da própria trajetória e situações às quais eu tive que lidar ou acolher. Você fez eu lembrar de uma passagem, quando eu fui para a escola, eu fui tenente na escola de soldados, e na época a Polícia Militar teve um cargo que chama soldado temporário. Então, era um concurso como se fosse assim, semelhante àquela oportunidade do primeiro emprego para jovens de 18 a 24 anos. Ele ficava 1 ano, prorrogava por mais 1 ano e depois era desligado, entende? Não era efetivo, um policial efetivo. E eu me lembro de uma moça, na época, que passou no concurso de soldado. Aí, na primeira semana, ela falou, tenente, eu preciso falar
com a senhora, porque eu já estou vindo com uma novidade. Novidade é quando a gente fala novidade, tem alguma coisa já para falar. Eu falei, pois não. Aí ela falou que era soldado temporária, né? E ela tinha denunciado, na época, o comandante dela. Era o comandante, eu não lembro, era o comandante dela no interior. E ela estava assim, ela não sabia qual seria a minha postura. Eu falei, minha querida, a partir de agora, o andamento, né, das coisas, o curso vai seguir, digamos assim. Entende? E seguiu, salvo engano, ele foi punido, eu não me recordo, nossa, 2005, faz tempo já. Então, eu me lembro que ele foi punido, sabe? Foi responsabilizado na época. Coronel Cláudio, o seu olhar sobre esse tema, o que é preciso ainda dentro da instituição para esses passos que precisam ser dados no sentido do respeito à mulher, contra o assédio, contra essas coisas que acontecem em relação ao policial feminino? Mauro, eu vejo a instituição como assim um micro-organismo comparado com a sociedade, ou seja, tudo que acontece na sociedade acontece também dentro da Polícia Militar. E você veja que existe até hoje ainda mecanismos e iniciativas para dar esse respaldo para a mulher que é subjugada, que é maltratada, que é assediada. E na Polícia Militar não é diferente. Agora, o que é necessário, o que é importante é que a mulher ela tenha consciência de que ela precisa denunciar, ela precisa falar. É como uma pessoa que é assaltada e ela não registra a ocorrência. A Polícia Militar ela trabalha de acordo com índices criminais. Se não existe o conhecimento do fato, isso daí dificulta planejamento. E da mesma forma a mulher. E assim, é um risco? Não é uma situação agradável? Claro que não. Só que ela precisa colaborar para que essa atitude, esse comportamento que é pontual, porque muitos homens, logicamente, não compactuam com isso de forma nenhuma, mas que ela seja minimizada até ser exterminada. Então, assim, a mulher, ela precisa realmente se posicionar, ela precisa denunciar, ter essa coragem para que isso vá a campo e seja apurado e o responsável seja punido, como a Ana falou, né? Agora a pergunta da Mariana Gouveia, com a gente no Facebook, Coronel Cláudia. Ela pergunta se nos concursos da PM há vagas específicas para mulheres e outras para homens, ou há vagas que são disputadas ao mesmo tempo, tanto por homens quanto por mulheres? Hoje em dia é um concurso aberto tanto para homens quanto para mulheres. Não existe mais, né, limite de vaga para mulher e para homem. Então, assim, hoje em dia está bem democrático, abrir o concurso, quem se interessar pode ir se inscrever e prestar o concurso. Ainda bem, né? Isso foi uma conquista também, outra conquista muito importante. Muito importante. Muito importante. Major Ana Paula, domingo, Dia das Mães. Antes da nossa despedida aqui, sua mensagem para o Dia das Mães. Você é mãe? Mauro, não sou. Não é? Eu exerço a maternidade de outras formas, né? O que eu quero dizer, olha, ser mulher é um dom divino. Eu amo ser mulher. Eu amo ser uma mulher policial. Sabe, agradeço a minha mãe e meu pai pela vida que me deu. A minha mãe, né, Dona Chiquieme, pelos sonhos que semeou em mim e os quais prosperaram. E desejo às mães, eu estava aqui olhando, o que eu quero? Essa aqui é a agenda lá do meu batalhão da minha cidade, que eles me homenagearam, e aí eu achei essa frase aqui, olha, aparece o contrário, né, quando eu coloco, mas está escrito de maneira simples aqui, faça acontecer, que a sua vida vale a pena, sabe, assim, que você hoje se posicione, ser um pouco melhor do que você foi ontem, porque é assim que eu me coloco, sempre como aprendiz, todos os dias. Vou fazer quase 45 anos no mês que vem e cada dia eu tento me colocar como aprendiz. Coronel Cláudia, sua mensagem do Dia das Mães, você tem 3 filhos, né? 3, né? Você falou? Sim, e a sua mensagem 3. final aqui? Ai, Mauro, despedida. Então, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, né? E assim, ser mãe e policial é um grande desafio, né? Agora eu que vou me emocionar, porque assim, eu sou muito grata, né? A minha família, meus pais, minha mãe e meu pai, né? Que sempre me apoiaram, que me deram, né? Esse
esse caminho aí de conquistas profissional e pessoal. Agradeço ao meu marido, que foi um grande, ainda é, né, claro, ainda está sendo sempre um grande parceiro em todos esses desafios. Sendo policial, ele também era policial, a gente revezava em escalas para cuidar das crianças. Então, assim, o papel de mãe é um papel divino, né? Nós temos que ter nos nossos filhos, assim, uma missão realmente de Deus, né? Passar valores e passar o que nós acreditamos para os nossos filhos e dar continuidade numa sociedade, para que a nossa sociedade, ela evolua cada vez melhor, né? Então, assim, é uma missão muito grande. A Ana falou, às vezes não é uma mãe no sentido, assim, literal, mas a maternidade, ela também pode ser exercida de outras formas, ou seja, você ser exemplo, você orientar, você ensinar e você colaborar para que as pessoas evoluam e sejam cada vez melhores. É esse que eu entendo que é o papel de uma mãe. Muito obrigado pela presença de vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, sempre essa conversa com os amigos policiais militares, trazendo a cada semana um pouco da instituição. Hoje nós conversamos com a Coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira, com a Major Ana Paula Benevenuto. A Major é subcomandante do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na zona leste aqui da capital, no bairro de Itaquera, e elas falaram sobre o trabalho desenvolvido por todas as mulheres dentro da instituição Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. Um agradecimento a vocês, portanto. Aqui a minha despedida, a leitura da ficha técnica, na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da nossa Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral. Do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador também pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo da semana também. Você fica agora na sequência da programação da Rádio Trianon com o Dermeval Pereira, apresentando o programa Sociedade em Foco, aquele desejo do bom final de semana para todo mundo, sempre aí com proteção em relação à Covid, álcool gel, máscara e isolamento social. Muito obrigado e até segunda-feira. Tchau, tchau. Faltando um minuto para um.